Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós vamos dar sequência à leitura da Lei do SINASE, uma lei importantíssima de direito da criança e do adolescente. Não é uma lei cumprida, então se cai no seu concurso, fique conosco na leitura dessa lei. Veja os vídeos anteriores e os próximos também, tá ok? Então vamos continuar aqui com o título 2 da execução das medidas socioeducativas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. Inciso 1. Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Inciso 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Inciso 3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. Inciso 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Inciso 5. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial respeito ao que dispõe o artigo 122 do ECA. Inciso 6. Individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. Inciso 7. Mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Inciso 8. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. E 9. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Capítulo 2. Dos procedimentos. Artigo 36. A competência para jurisdicionar a execução das medidas socioeducativas segue o determinado pelo artigo 146 do ECA. Artigo 37. A defesa e o Ministério Público intervirão, sob pena de nulidade, no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa, asseguradas aos seus membros as prerrogativas previstas no ECA, podendo requerer as providências necessárias para adequar a execução aos ditames legais e regulamentares. Artigo 38. As medidas de proteção, de advertência e de reparação do dano, quando aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento, respeitado o disposto nos artigos 143 e 144 do ECA. Artigo 39. Para a aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, será constituído o processo de execução para cada adolescente, respeitado o disposto nos artigos 143 e 144 do ECA, e com autuação das seguintes peças. Inciso 1. Documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade. E, inciso 2. As indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade. E, obrigatoriamente, a linha A. Cópia da representação. A linha B. Cópia da certidão de antecedentes. A linha C. Cópia da sentença ou acórdão. E a linha D. Cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento. Parágrafo único. Procedimento idêntico será observado na hipótese de medida aplicada em sede de remissão, como forma de suspensão do processo. Artigo 40. Autuadas as peças, a autoridade judiciária encaminhará imediatamente,
cópia integral do expediente ao órgão gestor do atendimento socioeducativo, solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. Artigo 41. A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o artigo 53 desta lei ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3 dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento. Parágrafo 1º. O defensor e o Ministério Público poderão requerer, e o juiz da execução poderá determinar, de ofício, a realização de qualquer avaliação ou perícia que entenderem necessárias para a complementação do plano individual. Parágrafo 2º. A impugnação ou complementação do plano individual, requerida pelo defensor ou pelo Ministério Público, deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária indeferi-la se entender insuficiente a motivação. Parágrafo 3º. Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual cientificará ao defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Parágrafo 4º. A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário. Parágrafo 5º. Fim do prazo sem impugnação, considerar-se-á o plano individual homologado. Artigo 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar a audiência, no prazo máximo de 10 dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Parágrafo 1º. A audiência será instruída com um relatório da equipe técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o artigo 52 desta lei e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Parágrafo 3º. Considera-se mais grave a internação em relação a todas as demais medidas e mais grave a semiliberdade em relação às de meio aberto. Artigo 43. A reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo, a pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável. Parágrafo 1º. Justifica o pedido de reavaliação, entre outros motivos, inciso 1. O desempenho adequado do adolescente, com base no seu plano de atendimento individual, antes do prazo da reavaliação obrigatória. Inciso 2. A inadaptação do adolescente ao programa e o reiterado descumprimento das atividades do plano individual. E, inciso 3, a necessidade de modificação das atividades do plano individual que importem em maior restrição da liberdade do adolescente. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá indeferir o pedido, de pronto, se entender insuficiente a motivação. Parágrafo 3º. Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se entender necessário, designará a audiência, observado o princípio do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Parágrafo 4º. A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso 3 do artigo 122 do ECA, e deve ser
Inciso 1. Fundamentada em parecer técnico. Inciso 2. Precedida de prévia audiência e nos termos do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Artigo 44. Na hipótese de substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a autoridade judiciária remeterá ao inteiro teor da decisão à direção do programa de atendimento, assim como as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. Parágrafo único. No caso de a substituição da medida importar em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano individual e o histórico do cumprimento da medida deverão acompanhar a transferência. Artigo 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. Parágrafo 1º. É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida socioeducativa ou deixar de considerar os prazos máximos e de liberação compulsória previstos no ECA, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticado durante a execução. Parágrafo 2º. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação por atos infracionais praticados anteriormente a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema. Artigo 46. A medida socioeducativa será declarada extinta, inciso 1, pela morte do adolescente, inciso 2, pela realização de sua finalidade, inciso 3, pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Inciso 4, pela condição de doença grave, que torne o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida, e, inciso 5, nas demais hipóteses previstas em lei. Parágrafo 1º. No caso de o maior de 18 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertida em pena privativa de liberdade deve ser descontado do prazo de cumprimento da medida socioeducativa. Artigo 47. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 meses, a contar da data da expedição, podendo, se necessário, ser renovado fundamentadamente. Artigo 48. O defensor, o Ministério Público, o adolescente e seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar aplicada, podendo a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até decisão final do incidente. Parágrafo 1º. Postulada a revisão após ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas a produzir em audiência, procederá o magistrado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto seja essa imprescindível para a garantia da segurança de outros internos ou do próprio adolescente a quem seja imposta a sanção, sendo necessária ainda comunicação ao defensor, ao Ministério Público e à autoridade judiciária em até 24 horas. Capítulo 3. Dos direitos individuais. Artigo 49.
São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei. Inciso 1. Será acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. Inciso 2. Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu local de residência. Inciso 3. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados na sentença. Inciso 4. Peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser respondido em até 15 dias. Inciso 5. Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. Inciso 6. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. Inciso 7. Receber assistência integral à sua saúde, conforme o disposto no artigo 60 desta lei. E, inciso 8, terá atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. Parágrafo 1º. As garantias processuais destinadas a adolescente autor de ato infracional previstas no ECA aplicam-se integralmente na execução das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. Parágrafo 2º. A oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para a aplicação ou manutenção de medida de privação da liberdade. Artigo 50. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 121 do ECA, a direção do Programa de Execução de Medida de Privação da Liberdade poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de tratamento médico, doença grave ou falecimento, devidamente comprovados, de pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juízo competente. Artigo 51. A decisão judicial relativa à execução de medida socioeducativa será proferida após manifestação do defensor e do Ministério Público. Capítulo 4. Do Plano Individual de Atendimento, mais conhecido como PIA. Artigo 52. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá do Plano Individual de Atendimento, PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Parágrafo único. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos termos do artigo 249 do ECA, civil e criminal. Artigo 53. O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. Artigo 54. Constarão do plano individual, no mínimo, inciso 1, os resultados da avaliação interdisciplinar. Inciso 2, os objetivos declarados pelo adolescente. Inciso 3, a previsão de suas atividades de integração social
e ou capacitação profissional. Inciso 4. Atividades de integração e apoio à família. Inciso 5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. E, inciso 6, as medidas específicas de atenção à sua saúde. Artigo 55. Para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá ainda, inciso 1, a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida. Inciso 2, a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar. E, inciso 3, a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas. Parágrafo único. O PIA será elaborado no prazo de até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 56. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Artigo 57. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica, dará acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos dos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente. Parágrafo 1º. O acesso aos documentos de que trata o CAPT deverá ser realizado por funcionário da entidade de atendimento, devidamente credenciado para tal atividade, ou por membro da direção, em conformidade com as normas a serem definidas pelo Poder Judiciário, de forma a preservar o que determinam os artigos 143 e 144 do ECA. Parágrafo 2º. A direção poderá requisitar, ainda, inciso 1, ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do adolescente e as anotações sobre o seu aproveitamento. Inciso 2. Os dados sobre o resultado de medida anteriormente aplicada e cumprida em outro programa de atendimento. E, inciso 3, os resultados de acompanhamento especializado anterior. Artigo 58. Por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de atendimento de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente no cumprimento do plano individual. Artigo 59. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao Ministério Público e ao defensor, exceto expressa autorização judicial. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se os vídeos têm sido úteis para vocês, curtam aí, compartilhem e se inscrevam no canal também para próximos vídeos. Tá ok? Muito obrigada e até a próxima!